Você está de alguém, do lado de alguém que está sem a palavra, junta com eles aí para que vocês possam ler juntos. Um livro bastante difícil, então eu vou dar bastante tempo para vocês procurarem aí o livro de Gênesis. Vou ter bastante paciência. Gênesis capítulo 2, e disse: haja luz. Capítulo 2, verso 18. Vamos achar? Verso 18 diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Verso 18 diz: e disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Amém? Tome seu assento. Dê um sorriso para o irmão que está do seu lado aí. Já sorriu para ele aí? Quando eu estava na quarta-feira, nós temos nosso estudo aqui. Nós estávamos falando sobre que tipo de filho nós somos, no estudo que nós tivemos aqui na série de paternidade. E quando eu estava ali no meio do compartilhamento que a gente comumente faz após os estudos, o Senhor me trouxe essa palavra ao longo de um compartilhamento. Eu estava aqui no púlpito, eu já peguei uma caneta, anotei, e eu fiquei a semana inteira remoendo essa palavra no meu coração, né? Porque é uma palavra bastante conhecida e utilizada bastante em casamentos, utilizada bastante em noivados, né? A gente sempre ouve essa mensagem especificamente nessas datas. E quando eu estava pensando sobre isso, o Senhor me trouxe algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês a respeito de casamento, né? Não é uma palestra de casais, não vou puxar a orelha, mas eu quero compartilhar algo que o Senhor impartiu aqui no meu coração. Quando nós vamos ver o primeiro casamento que a gente tem relato aqui em Gênesis, né? Esse primeiro casamento aqui na terra, né? Falando. Esse casamento, ele não teve o propósito de... eu errei, esqueci que Adão estava sozinho e agora eu tenho que fazer alguma coisa para ele, porque cada animal tem o seu par, né? Eu fui pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. O primeiro casamento não acontece quando o Senhor tira da costela do homem e faz Eva. O primeiro casamento acontece na eternidade, quando ele já sabia que ele teria uma noiva para o seu filho. Então o primeiro propósito de Deus é uma união do filho com a esposa, que é a igreja. E quando nós vemos esses elementos que nós acabamos de ler aqui, o Senhor fala: não é bom. E até então, desde o primeiro versículo que nós lemos a respeito da criação, ele termina o primeiro dia e fala: e viu Deus que era bom. Depois segundo dia, ele viu Deus que era bom. E quando ele vai fazer o homem, ele termina o homem, ele fala assim: viu Deus que era muito bom. E aí depois ele vira agora aqui no capítulo 2, esse relato que Moisés nos traz, e fala assim: e não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer uma adjuntora, eu vou fazer alguém que esteja com ele. E esse casamento que Deus faz aqui, esse casamento que nós entendemos aqui na palavra, foi algo tão maravilhoso que na NVI, a gente vai ver uma tradução na NVI que fala que Adão, quando acordou, ele viu e falou assim: agora eu estou completo, né? É a completude de tudo que me faltava. E o Senhor, ele tinha um propósito com isso. O primeiro propósito que Deus tinha com o primeiro casamento era estabelecer a intimidade e também, na sequência,
que fosse gerado filhos. E como eu disse que o primeiro casamento não foi Adão e Eva, mas Cristo com a sua noiva na eternidade, porque o Senhor já tinha tudo planejado na eternidade, Ele não foi pego de surpresa. Ele trouxe o formato para que nós pudéssemos entender o que Ele espera desse casamento. E uma das primeiras coisas que eu vejo na questão da intimidade, nós temos alguns padrões que nós acreditamos, alguns princípios que nós acreditamos, que nós temos uma determinada intimidade depois do momento em que nós nos casamos. E essa intimidade é o ponto máximo entre um casal e o outro no que tange ao relacionamento. Nós vemos que se conhecem no namoro, se conhecem no noivado, mas se conhecem mesmo no sentido bíblico da palavra após o casamento, né? Quando nós acreditamos nesse princípio. E essa intimidade não pode ser uma intimidade forçada. Não pode ser a obrigatoriedade do esposo querer uma intimidade com a esposa, ou a esposa querer uma intimidade com o esposo. Os dois têm que concordarem nisso, os dois têm que quererem isso, têm que querer isso, os dois têm que querer, têm que ansiar por essa intimidade. Então não adianta, a gente aqui todo mundo é adulto, não adianta o homem querer e a mulher não querer. Não adianta a mulher querer e o homem não querer, os dois têm que estar em cumplicidade. E aqui eu aprendo que não adianta o Senhor Jesus querer ter um relacionamento com a igreja, se a igreja não quiser ter um relacionamento com Ele. Não adianta Ele querer e ansiar por um momento de intimidade conosco, se nós não quisermos ter um momento de intimidade com Ele. Nós muitas das vezes estamos trocando alguns momentos de intimidade com o Senhor por momentos de intimidade com muitas outras coisas. Nós trocamos um lugar que é um lugar secreto, um lugar de um ambiente que foi criado para que estejamos a sós com Ele. Nós utilizamos para tantas outras coisas e não utilizamos para viver um relacionamento com Ele. E depois que eu entendo que eu tenho que ter intimidade com o meu noivo, com a minha noiva, com o meu esposo, com a minha esposa, a partir do momento que eu sei que Cristo é o meu esposo, e aqui a gente não fala de gênero, a gente fala de posicionamento. Eu tenho o posicionamento de que eu sou noivo de Cristo. Eu entendo que tudo que eu faço para Ele vai demonstrar o quanto eu o amo, vai demonstrar o quanto eu o desejo. Porque a gente vê muitas das vezes falando que você vai casar para ser feliz. Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Quando nós fazemos isso, nós estamos completamente enganados. Nós não temos que casar para ser feliz. Nós temos que casar para fazer o outro feliz. E a felicidade do outro vai nos deixar felizes. Então, quando nós entendemos que é para fazer o outro feliz, quando eu estou no relacionamento com Cristo, eu não quero fazer nada que decepcione Ele. Eu não quero fazer nada que entristeça Ele. Porque quando eu estou com Ele, o meu prazer é fazer com que Ele seja feliz com a minha presença. Agora as mulheres, pensa comigo e que raciocina comigo. Um homem demora pouco tempo para se arrumar. É rapidinho. Depende, né? A X deu uma... A mulher, ela tem todo um ritual, tem todo um processo, tem todos uns cremes, algumas coisas. Porque ela não quer aparecer na frente do noivo de uma forma que o noivo olha assim e fala: "Oxe, tanto tempo para isso". Ela quer que quando o noivo veja, o olho enche de lágrima, o sorriso fica de orelha a orelha, porque o propósito é agradar o noivo. Eu não penso que a noiva vai lá na São Caetano ou num outro lugar aí para comprar um vestido e vai escolher o pior vestido. A noiva vai escolher o melhor vestido para que, no momento em que ela entrar, é claro que é para o noivo, mas também ela quer que todo mundo fale: "Nossa, como seu vestido era lindo. Você estava deslumbrante". Mas o principal é o quê? Que o noivo veja ela e admire cada centímetro do que foi feito para se encontrar com ele. A mulher, ela tem esse cuidado com o cabelo, com a maquiagem, com os adornos, com os acessórios, tem que combinar, né? O homem muitas das vezes vai com a calça roxa, né? A camisa marrom, né? E depois a mulher tem que corrigir, fala: "Não, sai de casa assim". A mulher, sim, ela tem toda essa preocupação. E muitas das vezes no nosso relacionamento com Deus, nós estamos passando num brechó.
para pegar a roupa, qualquer roupa, para encontrar com Ele, porque eu falo que o importante é que eu encontre com Ele, e não é assim que funciona. A palavra fala que a noiva ela está se ataviando com vestes de justiça, e essas vestes de justiça são os adereços que nós colocamos nesse vestido espiritual, vamos dizer assim. Nós temos que tomar cuidado com cada detalhe, não se trata de gênero. Nós temos que preocupar com cada atitude minha perante ao noivo. Se aquilo que eu estou fazendo está aprovando, se aquilo que eu estou fazendo, ele está aprovando ou se ele está repudiando. Eu não tenho que me preocupar em como os outros vão me ver. Eu tenho que me preocupar como ele vai me ver. Porque como ele vai me ver, vai refletir em como os outros vão me ver. Porque se eu estou em aprovação perante a presença dele, tudo que eu fizer vai refletir o desejo dele em mim. Eu lembro que quando eu casei, tinham 3 pastores que foram meus pastores. Um na minha infância, outro na minha pré-adolescência e outro na minha adolescência. Estavam os 3 atrás de mim. E no momento que ia abrir a porta, quem for lá em casa ver o álbum de casamento, vocês vão ver que eu estou dando uma risada e os 3 atrás estão rindo. Eles viraram para mim e falaram assim: não vai chorar. Não vai chorar. E riram atrás de mim. Eu ri, falei: não vou chorar. Mas de repente começou a dar um cisco no meu olho. Quando a Carla entrou, passou o filme de toda a nossa história. Tudo que nós passamos juntos, né? E tudo aquilo que eu sabia que o Senhor ia ter para nós no futuro. E quando o momento da entrada foi um momento maravilhoso para mim, porque para quem estava acompanhando é um processo normal, mas para quem está esperando é uma demora enorme. Demora. E a igreja não era tão grande. E não chegava na frente ali. Eu não cumprimentei o seu Zé. Não cumprimentava, o seu Zé não chegava. Porque o desejo era o quê? Eu sabia que a partir daquele momento, dali em diante, não seria mais um noivado. Não seria mais um namoro. Seria um casamento. E a partir daquele momento nós seríamos um só. Não seria mais... É claro que nós temos que respeitar e entender as individualidades de cada um. Mas nós temos que saber que nós, a partir do momento que nós nos entregamos como esposa, nós passamos a ser um. E no momento em que o pastor falou assim: pelo poder que a mim é instituído, eu vos declaro marido e mulher, e serão uma só carne. E serão uma só carne. E serão uma só carne. O que acontece? Naquele momento ali, ele está dizendo: a união foi consumada. Para a gente, os dias estão passando, nós fazemos planos, nós fazemos projetos. Olha, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo, nós temos um retiro em vista, nós vamos fazer isso, aquilo outro, nós no final do ano vamos fazer isso, nós vamos para tal lugar. Nós fazemos vários planos, mas o noivo está lá em cima, não vê na hora de se encontrar conosco, não vê no momento de encontrar a noiva dele ataviada, linda, entrando nas dimensões celestiais, encontrando com ele. Enquanto nós estamos aqui presos a essa rotina, a essa loucura de tempo cronológico, eu faço isso amanhã, depois da manhã, ele na eternidade está ansiando para que aquilo que é cronológico se chegue ao que é kairos, e eles vão encontrar. E agora não tem gênero, homem e mulher, nós somos noiva. E aqui não se trata de uma questão sexual, se trata de um posicionamento. Nós temos que nos posicionar como noivas, e nós temos que entender que nós estamos para nos encontrar com aquele que era desde a eternidade, aquele que planejou cada detalhe para que eu estivesse com ele. E depois que eu tenho um relacionamento, um dos propósitos do relacionamento, da intimidade e gerar filhos,
Depois que eu tenho intimidade, o processo depois de ter intimidade, um processo natural é gerar filhos. É natural, filhos vêm no casamento. Às vezes não biológico, mas vem. Filhos vêm. Filhos vêm. E o que acontece? Que tipo de filho eu estou gerando? O que eu tenho gerado na intimidade do Senhor tem feito filhos. Tem gerado filhos que vão ser um referencial para essa geração ou vão ser uma vergonha para essa geração. E aqui eu não falo somente do filho biológico. Eu falo de filhos espirituais, aquilo que eu tenho gerado para o Senhor. O que eu tenho produzido para o Senhor. Porque eu vim aqui no momento de adoração, levantar a mão e falar, eu me rendo. Mas depois que eu sair dessas quatro paredes, o que eu tenho gerado para Ele? Quais são os frutos? Quais são os filhos que eu tenho gerado? Como é que eu tenho cuidado daquilo que Ele colocou nas minhas mãos? E depois de gerar filhos, o interessante é que Martinho Lutero ele vai dizer que casamento é uma escola de caráter. Martinho Lutero ele escreve isso, ele fala, casamento é uma escola de caráter. Como é que é uma escola de caráter? Eu me recordo que quando casei, eu reclamava que, sabe aquelas torneiras que vira, se levanta e ela vira para um lado, ponto quente, frio? Eu reclamava porque ela não ficava reta. Toque, né? A gente reclamava, brigava por qualquer besteira. Por quê? Eram dois caráteres se chocando. Duas características diferentes. Primeiro, já é um gênero diferente do outro. Se choca. O que acontece? Por que é uma escola de caráter? Porque caráter vem de características. São características diferentes. E daqui a pouco eu tenho que abrir algumas concessões. Porque não é só um que ganha. Não é só eu que ganho. Não é só ela que ganha. Tem que abrir concessões. Então eu tenho que me adaptar às características do outro. Para que eu tenha um relacionamento saudável e bom. A partir do momento que eu entendo que eu sou noiva, eu parto do princípio que eu tenho que ter as características do noivo. Porque ele é o cabeça. Eu passo a abrir mão do meu caráter, da minha vontade. Eu recordo que a Carol, num dos estudos que nós tivemos aqui na parte de compartilhamento, ela disse, não é que o meu caráter foi mudado, é que agora eu deixei que o caráter de Cristo fosse estampado no meu, e Ele vai transformando não o meu caráter, mas a minha natureza humana. O que acontece quando nós estamos em Cristo? Não é que o nosso caráter vai ser mudado do dia para a noite, é que eu passo a pegar características daquele com quem eu me relaciono. Então eu tinha um caráter, um mau caráter, eu passo a ter um bom caráter. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Não é porque eu sou melhor, é porque Ele é melhor. Então eu começo a ter características de Cristo em mim. Então eu começo a mostrar que eu sou uma esposa digna do meu esposo. Eu começo a manifestar o caráter de Cristo em mim. É a coisa mais bonita que tem. É alguém olhar para você e falar assim, você era tão diferente. Eu te conhecia, olha, nem te reconheço mais. Ao invés de ficar triste com isso, dê um sorriso. Porque algo está acontecendo dentro de você, o seu caráter está sendo moldado. Não, seu caráter está sendo estampado, o caráter de Cristo dentro de você. Se eu pegar essa impressão que está aqui, eu colocar uma outra impressão por cima, a de baixo não aparece mais, porque foi estampado em cima. Quando nós escolhemos viver o caráter e estampar o caráter de Cristo em nós, quando olharem para nós não vão ver mais a estampa feia que eu era, vão ver o caráter de Cristo sendo revigorado dentro de mim e mostrando cada uma das minhas atitudes refletem o noivo. É eu entender que essa questão de submissão que nós falamos em um casamento e que muitos pastores eu vejo falar de submissão de forma errada, como se a mulher fosse um capacho, que ela foi tirada, não foi da costela, foi do osso do dedão do pé, que ela tem que ficar embaixo. Submissão, separa a palavra, sub, baixo, abaixo, missão.
Como nós nos colocamos como noiva, nós estamos abaixo da missão do noivo, ou seja, a missão que ele determinou desde a eternidade, eu assumi essa missão junto com ele, eu estou abaixo da missão, porque a missão que ele escolheu desde a eternidade é maior do que a minha própria existência. Eu escolho ele, eu escolho a missão dele. Eu escolho viver o que Ele planejou para mim desde a eternidade. Porque quando eu entro na presença dEle, eu posso até falar: Pai, se possível, faz de mim esse cálice. Mas quando eu entro na presença dEle, eu coloco uma vírgula e falo: mas, vírgula de novo, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando eu escolho viver para Ele, eu escolho que a vontade, o caráter, os caminhos sejam deles e não mais os meus. Nós, quando adquirimos as características do noivo, nós não estamos mais preocupados com a nossa aparência. Nós chegamos como João Batista no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, não importa se o seu nome vai ser lembrado. O que importa é se ele foi lembrado quando você pronunciou algumas palavras. Não importa quantas mensagens eu preguei, importa quantas mensagens foi ministrada e o nome dele foi exaltado e não o meu. Porque nós estamos querendo viver a aparência do Evangelho, mas o Senhor nos chama para viver a essência do Evangelho. A essência é algo que não muda, a essência é imutável, ou seja, não mude o Evangelho para viver a aparência daquilo que você espera. Porque não adianta eu querer transformar por fora, sendo que por dentro não existe nada. Um relacionamento, ele vai sendo instituído ao longo de anos. Eu sempre, quando eu vou falar com casais, e eu sempre faço aquela pergunta: quanto tempo você conhece fulano? 6 meses. E eu sempre pergunto: você, quando começou a namorar, como é que era o tipo de relacionamento? Você conhecia bem ele? Não. Agora, não, só de olhar eu já sei. Já reparou que, vou pegar a Joyce e o Diego, no relacionamento, quando vocês namoravam, começou o relacionamento, é totalmente diferente depois que vocês estão casados. Basta um olhar, uma levantada de sobrancelha, e já sabe o que o outro está sentindo. Por quê? Teve um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento, e era só os dois. Porque se brigasse, era um para a casa do pai e da mãe, outro para a casa do pai e da mãe, no outro dia acertava. Agora brigou, filho. É um dia que tem que resolver. Não tem mais essa, acabou. E o que acontece? Só de olhar eu já sei o que o outro está pensando. Mas por que você gastou tempo? Nós temos que ter uma intimidade tão grande com Deus, que só dele olhar para a gente, a gente já sabe o que o coração dele está querendo de nós. Nós temos que ter um relacionamento tão grande, que só de ouvir nós sabemos traduzir o que é aquilo. Nós olhamos e não sermos religiosos para pegar e falar assim: Deus só fala comigo dentro do templo, constituído por mãos humanas. Aí eu me dá a liberdade de estar assistindo uma série, um filme, um jogo, um documentário, e ouvir Deus falando comigo através de uma coisa que eu julgo secular. Porque o nível de relacionamento é tão grande, que você está tão conectado com Ele, que aquilo que você está assistindo não tira a conexão que você tem com Ele. Porque nós às vezes partimos de um princípio tão de religiosidade, que eu tenho que ter um formato, um modelo específico para que Ele ministre no meu coração. Mas a partir do momento que eu estreito a intimidade com Ele, eu estou andando na rua, eu olho para o lado, eu vejo uma situação, o Senhor está ministrando comigo. Esse é o nível de intimidade que Deus quer conosco, ao ponto de nós olharmos para Ele e sabemos o que o coração dele deseja, e falar assim: Senhor, me perdoa porque eu estava andando fora daquilo que o Senhor deseja para mim. Me leva para uma intimidade cada dia maior, cada dia melhor. Porque nós vamos passar a eternidade com Ele. Nós não vamos passar a eternidade com a pessoa que nós casamos nessa terra. Nós vamos passar a eternidade
com aquele que nos desejou desde a eternidade. Aqui nós vamos ter um vínculo maravilhoso. O Senhor aprova isso, tanto é que foi uma das primeiras coisas que Ele fez. Nós vamos aqui nos relacionar assim com o nosso cônjuge, vamos estabelecer uma aliança, nós vamos ser uma só carne, mas a partir do momento que nós morremos, a eternidade é com Ele. Então eu tenho que desejar mais Ele do que o meu cônjuge, eu tenho que desejar mais Ele do que o meu emprego, eu tenho que desejar mais Ele do que o carro que eu constituí, do que a casa que eu comprei. O meu desejo tem que ser maior, cada dia maior, cada vez aumentando por Ele. Porque falar Maranata, ora vem Senhor Jesus, é tão bonito, mas viver Maranata é outra coisa. Falar Maranata, ora vem Senhor, tem até um hino bonito do Ministério Aviva, maravilhoso, mas eu viver Maranata é outra coisa. É eu acordar e falar assim: Senhor, vem. Ah, mas não chegou o tempo. Não interessa, chegou o tempo. Enquanto não chegou o tempo de eu te ver como o Senhor é, eu quero sentir a tua presença tão grande e tão forte dentro de mim, que nada eu quero mais do que a tua presença. Vem. Imagine Ele olhando para você nessa manhã. E não permita-me condicionar o noivo, a nossa dimensão, para exemplificar algo. Ele desejando que você entre pela porta, Ele desejando que você esteja próximo. Quem vai trazer? Quando o esposo e a esposa vão se casar, quem traz a esposa geralmente é o pai, né? Quem vai trazer você para Ele vai ser o Espírito Santo. Não tem melhor companhia do que Ele, porque Ele esteve aqui todos os dias, e vai estar todos os dias até a consumação dos séculos. Quem vai te levar para encontrar com Ele é Ele, o maravilhoso e querido Espírito Santo. Meu Deus. O domínio passa a ser coletivo. Eu não passo mais a decidir coisas por mim mesmo. Eu passo a concordar para decidir algumas coisas. Vamos fazer uma viagem? Vamos. Vamos fazer uma viagem? Não vamos. Tem que entrar no acordo. Os dois têm que entenderem que se não for em concordância, não adianta. Porque uma das partes é lesionada quando não há concordância. Então, quando nós entramos no acordo, nós concordamos, nós entramos em um denominador comum, popular denominador comum, nós alinhamos as duas vontades. Quando nós estamos num relacionamento com Cristo, nós alinhamos a vontade dele à nossa. Nós entramos em concordância com Ele, nós entramos em acordo com Ele, nós chegamos na presença dEle e entendemos através do Espírito o que é melhor para nós, e nós como noiva fazemos. O que nós temos que entender é que nós às vezes somos muito narcisistas, nós queremos tudo do nosso jeito, quero viver da minha aparência, da minha beleza, da minha vontade, do meu querer. Nós somos egocêntricos muitas das vezes. Mas nós temos que fazer, já disse aqui, nós temos que fazer como João. É importante que ele cresça. É importante que ele apareça. É importante que ele seja o centro. Porque tudo que ele não for o centro da sua vida, ele é secundário. E ele não veio para um relacionamento para ser colocado em segundo plano. Nós não devemos chegar ao Senhor e colocar Ele quando dá, quando eu tiver um tempo. A primícia do meu tempo tem que ser dele, a prioridade do meu tempo tem que ser dele, a prioridade do meu entendimento tem que ser dele. E quando eu entendo isso, eu passo a viver a plenitude da concordância. É uma concordância plena. Por quê? O casal só concorda quando entende que é bom pros
Então o que eu tenho que fazer? Viver tudo que Ele tem para mim. Aleluia. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem 3 níveis. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ou seja, tudo que eu viver com ele vai ser bom, perfeito e agradável. Tudo que você viver para você pode ser que não seja bom, perfeito e agradável. Pode ser que comece bem e termine mal. Porque há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o seu final é morte. Então, quando nós vivemos nele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que eu me alinhar a ele, eu sei que vai ser bom, perfeito e agradável, porque é a vontade dele sendo feita em mim. Nós cantamos, e eu nada sou. Esse é meu respirar. Depois a gente fala, tua vontade feita em mim e não para mim. Tem uma diferença entre em mim e para mim. Ontem nós estávamos num café de pastores ali em Taubaté, e uma coisa me chamou muita atenção foi essa questão de em mim e para mim. Podem apresentar Cristo para mim, mas eu posso não ter Cristo em mim. Eu posso pegar a Bíblia e ler ela todinha, e ela toda foi apresentada para mim. Mas se eu não escolher que ela esteja em mim, não tem valia nenhuma. Se eu quiser conhecer Jesus, ele vai ser apresentado para mim. Mas escolher que Jesus viva em mim é outros 500. Então não adianta eu estar no relacionamento que é para mim. Tem que ser em mim. Tua vontade, como nós louvamos e pedimos, seja feita em mim, é dentro. Ou seja, eu vivo de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não vivo um relacionamento aparente. Eu vivo um relacionamento em essência, de dentro para fora. É dentro de mim. Eu começo a manifestar Ele em mim. Conhecimento que você compartilha é porque você tem segurança naquilo que você conheceu. Se Cristo está dentro de você, você tem facilidade de compartilhar Ele fora. Mas se Ele está fora, você não tem segurança. Porque ele só foi apresentado fora. Mas quando eu tenho dentro de mim, eu começo a transbordar. Essa garrafa aqui está cheia de água. Se eu abrir ela aqui e for tentar colocar mais água dentro dela, o que acontece? Transborda. Quanto mais de Cristo eu estiver dentro, e eu querer mais dele, vai transbordar. E quando transborda, começa a encontrar pessoas que estão do meu lado. A gente canta, enche-me até transbordar. Ou seja, não é porque eu quero esbanjar, não, é porque eu quero compartilhar aquilo que eu tenho dentro. Então quando ele me enche mais e mais dele, eu começo a transbordar com quem está do meu lado, e ele começa a inundar quem está do meu lado. Então é tão natural, porque está dentro em mim, não está para mim. Eu começo a viver a plenitude do que tem dentro de mim. Eu me torno pleno nele. O que Deus quer é que nós tenhamos tanto dele, que quando olharem para nós, não nos ache mais. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado. Deus o tomou para... Nós temos que chegar nesse nível. Eu não falo do arrebatamento, mas de andar com Deus de uma tal forma. Não estou querendo ousar, aquilo que Enoque viveu, era um contexto totalmente diferente. Nós vamos participar disso, ou ressuscitando, ou participando do arrebatamento. Mas o que eu quero dizer é o quê? Nós andamos com Deus de uma tal forma, nós andamos alinhados com Deus de uma tal forma, que já não nos vem mais, só vem Ele. É um relacionamento tão grande, porque assim, tem algumas características que eu sei que ao longo do relacionamento, a Carla pegou de mim e eu peguei dela. E ao longo do relacionamento vão ter algumas coisas, algumas frases, algumas expressões, algumas falas, que é daquele com que você se casou, não é sua, mas você conviveu tanto que você adquiriu. Vai ter um momento em que vai ter tantas características dele que você vai sumir. Mas esse nível de intimidade não é conquistado priorizando coisas. Esse nível de intimidade é priorizando a presença dele. É priorizando
ele chegar na sua casa e você não colocar ele na sala, ligar o Netflix e falar, assiste aí que eu vou ali fazer um negócio. Ele chegar na sua casa e você sentar com ele, passar horas com ele. É você chegar e falar assim, olha, vamos para a cozinha porque eu vou fazer uma coisa na cozinha, mas eu não quero perder a sua presença na cozinha. Eu terminei agora, vamos comer na sala e vamos colocar uma mesinha na sala, a gente vai comer. Olha, eu quero assistir um filme, mas eu quero assistir um filme com a sua presença. É um nível, mas você está querendo ser muito santo. Mas não foi para isso que ele nos chamou. Ser de santo como eu sou. Santo não é perfeito, a gente pega a palavra santo e já atrela a perfeição. Santo significa uma coisa, separado. Eu posso estar em qualquer contexto, mas eu sou separado para Ele. Eu posso estar vivendo qualquer situação, mas a minha vida foi separada para Ele. Eu posso estar em qualquer ambiente, porque eu não sou melhor, eu sou separado, é diferente. Porque a gente fala, eu sou santo, eu sou melhor do que o outro. Não, você é pior igual todo mundo. Eu sou separado. Só o que Ele desde a eternidade separou para Ele. E quando eu escolho ser dele, eu posso estar na faculdade que eu sou separado, eu posso estar no estádio de futebol que eu sou separado, eu posso estar no meu trabalho que eu sou separado, porque eu sei que eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele e ele é meu. Eu declaro de quem eu sou e eu me separo não porque eu sou melhor e não porque eu me acho melhor, mas porque em todos os ambientes eu quero a presença dele, em cada atitude eu quero a presença dele, em cada lugar eu quero a presença dele. Nós temos um ambiente de religiosidade tão grande que foi impresso na igreja brasileira, em que nós não podemos fazer nada, porque é mais fácil falar que não pode do que eu explicar que pode e identificar que eu posso ser separado. Você não pode fazer isso, por quê? Não, porque não pode, eu sou pastor da igreja. Foi o tempo em que as pessoas não tinham entendimento, mas com o passar do tempo nós vivemos Romanos 12:2. Não nos amoldeis a este mundo, não vos amoldeis, ou seja, não vou tomar o formato do mundo, mas eu renovo o meu entendimento. Quando eu renovo o meu entendimento, eu posso estar em qualquer lugar, que eu sou separado, eu sou dele, eu posso estar em qualquer ambiente, que eu estou separado, e eu vivo a plenitude do relacionamento com ele, e quando eu estiver nesse ambiente, eu estou tão separado, que já não estou mais me vendo, estou vendo ele. E eu não digo de você chegar no estádio de futebol e ficar pregando para a pessoa dessa hora, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, o jogo rolando aqui, olha, porque o cara vai ficar, mas deixa eu ver o jogo. É você ter tão separado que você está assistindo ali junto com ele, fez o gol, você comemorou, mas quem já foi no estádio de futebol aqui? Pessoa que nunca te viu te abraça. Pessoa que nunca te viu te abraça. Vou fazer uma adenda aqui. Eu estava assistindo São Paulo e Portuguesa. Faz tempo que a gente não era campeão, não é campeão brasileiro, né? Então 2008, São Paulo e Portuguesa no Canindé. Aí estava 2-2, São Paulo e Portuguesa. Estava na reta final do campeonato, o último campeonato que São Paulo foi campeão brasileiro. Aí tinha um cara do meu lado, ele virou assim e falou assim: fica tranquilo, Deus falou que São Paulo vai ganhar. A cara tá ali do meu lado, não é mentira, tá do meu lado. Nunca tinha visto o cara virou, não, fica tranquilo. Não é que ganhou mesmo? Não foi porque Deus falou não, mas ele ganhou mesmo, 3-2. Aleluia. O que eu tô falando? Às vezes naquele abraço que a pessoa te deu, às vezes na atitude de você estender a mão para a pessoa, ajudar uma pessoa a subir para uma arquibancada, a sua vida vai pregar muito mais do que a sua palavra. Você sendo separado, mas vivendo num ambiente em que você pode ser contaminado, mas não se contamina, vai pregar muito mais do que você fala assim: se você não aceitar isso, você vai para o inferno. Não, isso é muito pequeno. E as pessoas olharem para você e falar assim: eu quero ser diferente igual a ele.
Tem uma música do Fruto Sagrado que fala: eu sou diferente igual a todo mundo. Porque todo mundo é diferente. Mas tem uma diferença que é boa e tem uma diferença que é ruim. Davi era diferente dos seus irmãos, mas a diferença dele era positiva. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, os outros não eram. Então você tem que ser diferente, como todo mundo é diferente, mas você tem que ser um diferente separado. Você tem que ser um diferente que não se contamina. Eu posso estar em qualquer ambiente, o ambiente não vai me influenciar. É claro, gente, aprecie com moderação, não vamos pegar isso ao pé da letra em todos os ambientes, né? Por favor, não vai pegar uma parte isolada do vídeo depois, né? Eu tenho que entender, tenho que discernir. Sabe por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, da costela do homem, Ele fez a mulher. O homem doou parte daquilo que ele tinha sido criado para criar a mulher. E ela não foi feita inferior ao homem, porque foi feita depois. Porque tanto ela quanto ele foram feitos pelo Pai. Assim como, eu já termino, assim como Adão doou a sua costela, nosso noivo doou a sua vida lá na cruz do Calvário. Assim como Adão doou a sua costela, Jesus doou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Assim como Adão doou a sua costela e quando acordou eu falei assim: nossa, eu achei que da hora era catalogar bicho, como diz Cláudio Duarte. O Senhor doou. Afastar-se de Deus no sentido de presença, Ele deixou a sua glória. Ele deixou um lugar de honra. Ele veio aqui na terra, se fez carne. Já pensou o que é você estar do lado do Pai e você fala assim: não, eu vou abrir mão de estar do lado para estar lá embaixo, porque eu amo aqueles por quem eu vou morrer. É um amor que abre mão da glória. Se Ele abriu mão da glória, por que eu estou buscando a glória para mim? Se Ele abriu mão da glória, por que eu estou buscando destaque para mim? Se Ele abriu mão de tudo, por que eu não abro mão de tudo por Ele? Nós renunciamos até a página 2, nós nos rendemos até a página 2. Porque eu acho bonitinho algumas coisas, então eu me rendo, mas o que eu não acho legal, eu não me rendo. Ele não falou assim: olha, eu vou até aqui. É claro que Ele mostrou toda a sua humanidade ali no Getsemane, mostrou, nua e patente: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Porque imagina, eu já falei isso aqui várias vezes, imagina o sofrimento que Ele teve. Caminhando até o Monte Caveira, Ele foi exposto publicamente. Não é o Messias? Não é o Filho de Deus? Como ladrão. Não está aguentando nem carregar a cruz, tem que chamar o Simão lá de Cirene para ajudar. Meu Deus, por que Ele não mata todo mundo aí? Chega na cruz, ao lado de 2 ladrões, homens que mereciam estar ali. Tu não és o Cristo? Desce e salva-te a ti e a nós. Exposto, entre aspas, ridicularizado pela população da época. Fizeram acepção, escolheram a Barrabás ao invés dele. Mas quem reconhece Ele, vira para Ele e fala assim: lembra só de mim, não precisa nem de fazer nada, só lembra de mim quando entrar no teu reino. O ladrão da cruz não foi no mesmo dia para o paraíso. Permita-me trazer a frase aplicada de forma correta.
hoje mesmo te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não foi que o ladrão foi exatamente no momento em que Jesus disse estar consumado. Ele está falando assim, eu estou te falando hoje, que você vai estar comigo no paraíso. Imagine para aquele ladrão, não teve tempo de se batizar, não teve tempo de receber dons, frutos, mas ele recebeu o noivo. Maior do que dom, do que fruto, do que promessa é a presença dele. A presença dele foi a coisa mais importante que aconteceu na vida dele. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, porque eu estou pensando. Barrabás chega em casa, são e salvo. São e salvo. Depois de muitos anos, Barrabás senta com a netinha no colo. Sabe o que o vovô teve a oportunidade de conhecer? Que Jesus morreu por mim. Tudo era favorável para que eu fosse morto, porque era um inocente e um ladrão. Um criminoso, melhor dizendo, né? Que eu não posso falar que ele era ladrão. Era o quê? O senso de justiça correta era o quê? Ter um inocente e um criminoso. Quem paga pelo crime? O criminoso. Ele falou assim, eu tinha tudo para morrer, mas ele morreu no meu lugar. Pega essa orelha assim, faz assim. Eu não sou muito de café, não toca no sermão, mas só. Eu não curto essas paradas não, mas gostou aí? Sentiu ela, né? Malco foi lá prender Jesus junto com os soldados. O que Pedro faz? Jesus pega a orelha, não passa um anti... Como é que chama aquele negócio lá? Antisséptico. Pega assim. Falou. Imagine o Malco chegando em casa com a roupa toda suja de sangue. Porque por orelha, tanto é que o teste de coagulação faz na onde? Toda suja de sangue, chega lá. O que foi que aconteceu com você? Ah, eu tive a orelha arrancada. Ah, pega lá uma esposa de Malco, sei lá, um parente, mãe, sei lá, pega lá. Oxi, mas você está aqui? Não tem nenhuma cicatriz, não tem nenhum ponto. É que ele estava sendo preso, mas mesmo sendo preso, ele parou um tempo, pegou a minha orelha, que estava lá no chão, colocou de volta e se entregou. Ele se entregou. Porque no momento que Jesus fala, eu sou, ou então sou eu, os soldados desmaiam. Jesus podia pegar e sai correndo. Ele falou, sou eu. Os soldados desmaiam, fica lá, paradinho. Porque como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Ele não abriu sua boca para reclamar. Ele foi levado ao matador, ou seja, pegaram Jesus e levaram. Por quê? Para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos noivos, ele morreu. Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos encontrarmos com ele nos ares, ele morreu. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele, não a nossa. Para que nós vivêssemos a vida dele, não a nossa. Porque a partir do momento que eu vejo e pego lá e bonitinho Gálatas 2:20 e falo, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim, quase falo em línguas, é bonitinho, é frase de camiseta, não vivo mais, coloca uma cruz e olha, não vivo mais. Quando você fala isso, você está dizendo assim, eu quero viver a vida dele, não mais a minha. Porque se ele morreu, eu vou morrer também. Se ele foi capaz de padecer, eu vou ser capaz de perder a minha vontade, a minha vida. Tudo que eu tenho, eu perco por ele, porque eu quero viver
viver tudo que Ele tem para mim. Para finalizar, abre em Colossenses 3. Versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de e não nas que são da terra, porque já estáis o quê? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E agora o mais maravilhoso: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Aleluia. Pensa em cada detalhe desse versículo. Em vez de ficar pensando em coisas daqui, pensa nas coisas que são. Porque Cristo, que é a nossa vida, não é mais a minha vida, Ele é a minha vida. Se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Aprendi mais uma outra. O significado da palavra glória. Glória é a plenitude, a manifestação extrema de algo. Por exemplo, eu aprendi ontem, eu vou usar o mesmo exemplo para não errar. Semente de maçã. O que é a glória da semente de maçã? É uma macieira cheia de maçãs. É a glória, é o máximo que ela pode atingir. Quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Ou seja, no máximo do que Ele planejou para nós. Nós nos manifestaremos na plenitude de tudo que Ele desejou para nós. Quando Ele se manifestar, e não quando você se manifestar. Quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos em glória. Ou seja, no máximo daquilo que Ele planejou para mim e para você. Ou seja, quando Ele dizer: vem, amada minha, vem! Nós nos manifestaremos com Ele em glória. Porque lá em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Mas mesmo que o Espírito e a noiva digam: vem, precisa dele falar: vem. Está chegando o tempo, está chegando o dia, está chegando a hora em que Ele vai nos chamar. Vem. Vem. É o momento da porta abrindo, a noiva entrando, o noivo se alegrando e manifestando com Ele em glória. E enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá tristeza, não haverá dor, só haverá um relacionamento eterno, um relacionamento que nunca vai passar. Nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Quando nós dizemos Maranata, que não seja da boca para fora. Quando nós dizemos que nós ansiamos por Ele, que não seja da boca para fora. Quando nós dizemos que Ele cresça, que eu diminua, não seja da boca para fora. Quando nós dizemos que eu me rendo, não seja da boca para fora. Quando eu disser que eu quero morrer para minha vontade, que não seja da boca para fora, mas que seja o reflexo do anseio pela presença dEle, sendo manifesto em palavras através da nossa boca. Que nós ansiemos tanto por Ele, que não passemos um minuto sem querer Ele. Eu querer mais outras coisas do que Ele. Nós temos que parar com essa mentalidade cronológica e entrarmos na mentalidade eterna.
manifeste e nós, junto com Ele, sejamos a glória da manifestação dele. Amém? Vamos ficar de